Eu não sei se você sabe, mas via de regra, a gente participa de muitas reuniões e todas as vezes algum empresário pergunta: Evilásio, como que o investidor internacional ele olha para um empresário brasileiro ou olha para o Brasil? Eu paro e analiso para responder. E a minha maior indignação é dar uma resposta que me desagrada. E eu falo sempre, infelizmente, quanto pior, melhor. E é chocante quando eu falo isso, porque quando o Brasil surfa numa Selic de 2 dígitos e já vai caminhando aí para um par de anos, com uma Selic alta como a nossa, hoje nós temos a segunda maior Selic do planeta, e o investidor de fora, ele olha isso como a cereja do bolo, porque lá fora, Estados Unidos, a taxa de juros é menos de 2 dígitos há muito tempo. Mesmo com a pandemia, com crise e tudo mais, a taxa de juros não passou de 2 dígitos. Agora está em 4,25%. A taxa base dos Estados Unidos, segundo o Fed. E aí você pega uma taxa de juros do Brasil de 15%, uma Selic de 15%, e que o Banco Central garante que essa Selic não vai baixar, enquanto não houver equilíbrio nas contas e dos gastos públicos. O investidor de lá para cá, ele olha com um olhar extremamente ávido a colocar o dinheiro dele aqui, logicamente, de uma forma estratégica, um percentual que ele quer colocar no risco. Então, para os nossos fundos, para as nossas estruturas de investimento internacional, são excepcionais. Então, se o Brasil piora para os fundos internacionais, para os investidores, a estrutura fica melhor. Porque o problema do crédito é quanto maior o risco, maior a garantia e, consequentemente, maior a taxa. E isso faz com que quanto pior, melhor. Eu lamento trazer essa informação muitas vezes para o empresário, mas eu falo para eles, quanto mais entra empresas em recuperação judicial, quanto mais entra em processo de crise e execuções, algumas poucas empresas que estão bem estabelecidas, com com crédito barato lá fora e com volumes de crédito adequado, ele vai chegar aqui no Brasil e vai moer o empresário. Ele vai comprar com um preço desvalorizado, ele vai comprar com 20%, 25% do valor efetivo do teu patrimônio. E é assim que o investidor internacional ele olha como ele vai surfar no risco. Só que você, que é empresário, você precisa compreender veementemente, de uma vez por todas, que se você não estiver globalizado, se você não estiver internacionalizado, estruturado lá fora, você certamente tem a grande chance de virar uma estatística. Então, eu sempre falo, a situação no Brasil está ruim, mas você, que é empresário brasileiro, você é perspicaz. O Brasil é um país de empreendedores. Nós temos mais de 22 milhões de CNPJs. O Brasil é o país que tem o maior número de CNPJs do mundo. Isso é brilhante, por quê? Porque o brasileiro, aquele que não empreende ou que nunca empreendeu, ele pensa em empreender. Ele pensa em fazer algo que talvez o americano, o europeu não tenha a mesma avidez de empreender como o brasileiro. O brasileiro ele é sensacional. Mas existe uma máxima que fala o seguinte: o brasileiro ele é bom de largada e ruim de chegada. Então, cabe para você, meu amigo empresário, meu amigo consultor que está me escutando, compreender o seguinte: tenha constância. Seja constante, seja perene naquilo que você busca. Todas as vezes que eu estou entrevistando um empresário que tem interesse em se internacionalizar, eu falo para ele sempre: entenda a busca do crédito internacional não como uma busca a mais por crédito. Entenda como uma maratona e não como uma corrida de 50 metros. Se alguém está te prometendo algo de crédito internacional que vai sair com 10, 15 dias, com taxa de
2, 3%, abra bastante os seus olhos, porque pode ser que estejam mentindo para você. Isso é extremamente importante que você, meu amigo empresário, meu amigo que deseja entender sobre a internacionalização, não caia em qualquer falácia. Nós, quando buscamos um cliente ou que nos conectamos com um cliente que tem o perfil da nossa operação, nós explicamos sempre para ele um processo de início, meio e fim. E, sobretudo, nós educamos o nosso empresário, né? Nós, inclusive, preferimos que ele não entre num processo de internacionalização se ele não estiver mentalmente pronto. Não falo só financeiramente, evidentemente ele tem que estar financeiramente pronto, é um processo que existe custo, é um processo que ele tem que realmente se estruturar lá fora, mas não é só ter o dinheiro para se internacionalizar. Ele precisa, além do dinheiro, ele tem que ter a mentalidade correta. Essa semana, em uma conversa com um empresário aqui no escritório, eu falei para ele o seguinte: amigo, você está bem financeiramente? Ele falou: estou bem financeiramente. Você já entendeu que o processo, ele, além do financeiro, ele vai demandar o empenho da tua parte, o foco na entrega de documentos? Ele disse: eu entendi, Vilas. Eu disse: beleza, esse é o primeiro ponto. Mas você já entendeu que o ideal não é você tomar uma primeira linha de crédito? É certo, tá, pessoal? Eu não sou filantropo. Eu brinco sempre com os clientes, falo sempre isso. Eu não sou filantropo ainda, um dia serei. Eu quero que o cliente tome crédito e continue tomando de forma recorrente, porque é disso que nós vivemos. Ele pode tomar um crédito estático? Pode, mas não é esse o nosso propósito. Até porque, dentro do nosso portfólio, dentro do nosso ecossistema, nós temos 7 linhas de crédito que conseguem proporcionar para o cliente um processo que no Brasil não existe, que é a repactuação de dívida. Você pode reperfilar a primeira dívida numa dívida mais alongada, com a taxa menor, com um prazo maior. Você tem uma tendência, até porque tem uma quantidade de financiadores muito superior ao Brasil, né? Se a gente pega o Brasil hoje, homologado oficialmente, hoje a gente tem 182 bancos, né? Tem FDICs, os fundos de direito creditório, tem outros fintechs, mas banco, nós temos aí 186 bancos, só que nós temos um gap absurdo de concentração bancária, né? Hoje são 5 bancos grandes que a gente chama de oligopólio dos bancos, né? Eles detêm aí mais de 80% da carteira de crédito. Quando você aproxima isso para a área de infraestrutura, passa de 90%. Se você olha para os Estados Unidos da América, lá nós temos 4.200 bancos, né, em números atuais, com a concentração bancária de 42,5%. Ou seja, existe uma expansão, além de ter uma fortuna, né, em PIB, só o PIB dos Estados Unidos, ele é 7 vezes o PIB de toda a América Latina, ou seja, os 33 países da América Latina, os Estados Unidos têm 7 vezes mais PIB em dólar, né? Traduzindo para dólar, são 27 trilhões de dólares em PIB. Ou seja, o dinheiro está lá fora. E o empresário que não entendeu isso, ele tem uma tendência a permanecer acreditando num sistema financeiro que é falho. Na verdade, ele não é que ele seja falho, ele é pensado exclusivamente nos bancos. Ele não é pensado para o empresário, ou seja, os bancos, eles não bancam. A verdade é essa. E eu falo da cadeira de empresário, né? Que regular, todo bonitinho, balanço, todo regular, tudo bem e não tinha crédito. Faturava bem, não tinha crédito. É o seu caso. Você pode faturar quando você for, o teu faturamento, não interessa. Você não passará de 30% do teu faturamento em crédito. Lá fora, a gente fala em 250, 300, 500% do teu faturamento em crédito, porque você consegue captar com Project Finance, que é o grande segredo da internacionalização. Eu costumo chamar da cereja do bolo, depois que você se internacionaliza, é conseguir colocar uma operação de Corporate Finance Investment Asset. É um processo de sofisticação para a empresa brasileira, e isso não é algo que nós inventamos a roda. Esse processo de internacionalização, a lei que ampara a internação de capital estrangeiro, ela completou este ano
em setembro desse ano, completou 64 anos de existência. A Lei 4131 passou por inúmeras mudanças. Em 2021, ela passou por uma reforma, transformou-se na Lei 14.286, mas no seu artigo 9º está lá a internação de capital estrangeiro sem ser tributado. Então, é sobre isso que você, que é empresário, precisa estudar, precisa se capacitar, precisa sentar nas mesas as quais te traz essa informação que a vida inteira me foi negada, te foi negada, mas hoje o nosso ecossistema, o Crédito Experience, o evento que tem movido o Brasil inteiro e mostrado que você também pode. A pergunta que eu peço sempre para um empresário fazer: por que não você? Eu sempre fiz essa pergunta para mim: por que não eu? Por que não eu? Se alguém pode, por que eu não posso? Se porventura esse cara tivesse 2 asas, 4 pernas, tudo bem, mas é um ser como eu e você, né? Empreendedor, que desejou crescer, por isso cresceram. Eu falo de grandes empresas como WEG, como Stefanini, né? A LD Celulose, são empresas brasileiras com empresários brasileiros que tiveram a visão de se internacionalizar, buscaram um caminho, se internacionalizaram, trouxeram dinheiro, investiram. O Brasil, meu amigo empresário, meu amigo consultor, segundo a OCDE, é o 2º melhor destino de investimento do mundo. Ficou atrás apenas dos Estados Unidos, né? Seguido aí do Canadá. Então, é importantíssimo entender no país no qual você vive. Nós temos um manicômio tributário, nós vamos ver agora em 2026, né, a mudança do processo tributário. Todos nós sabemos disso, todos nós sabemos o que vai acontecer com o lucro que vai ser declarado no seu balanço. A partir de R$50 mil, como você vai ter que pagar 10% para o governo, está tudo bem. É um manicômio tributário, é um manicômio jurídico, né? Eu sou jurista de formação e sei muito bem o que eu estou falando. Nós temos uma insegurança jurídica jamais vista. Então, não quero nem entrar nesse tópico, mas tem tudo. Mas ainda assim, o Brasil é considerado o 2º melhor destino de investimento do mundo. E o que é que falta para você explodir? O que é que falta para você crescer de forma exponencial? Duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o tamanho da tua companhia? Crédito. Porque gestão, eu não sou um bom gestor. Você contrata uma boa consultoria para fazer a gestão da tua companhia, mas se você não tiver crédito, não tem grana, não financia, não tem como contratar um bom jurídico, não tem como contratar uma boa consultoria, uma boa auditoria, você não cresce. É impossível você crescer. Com capital do bolso, com dinheiro do próprio caixa, é impossível que você cresça, é impossível que você prospere. Não existe essa possibilidade. A gente sempre foi conservador, eu vejo muito isso, mas muito isso. Empresários sentam comigo e falam: nós somos conservadores. E assim, eu até compreendo porque se ele for para o banco tomar o crédito danoso que os bancos têm, gente, e aqui não é falando mal de banco não, tá? Inclusive, nós somos parceiros de alguns bancos, até porque o dinheiro que nós internalizamos dos nossos clientes não vai para debaixo do colchão do cliente, vai para dentro de um banco. Mas o problema é que os próprios bancos, eles são limitados pelo próprio sistema do Brasil. Então, eles não têm possibilidade de dar mais crédito. Às vezes, até o cliente tem boa bancabilidade, tem boas garantias, mas o limite proposto ou já estabelecido pelo Bacen, pelo Banco Central, impossibilita que ele tome mais crédito e que o banco dê mais crédito. Quando nós falamos de crédito lá fora, nós estamos falando só da parte do bloco europeu, os 8 principais países ali da Europa, a gente consegue dar crédito em cada país desse. Quando a gente puxa para Estados Unidos da América, a gente pega Estados Unidos e Canadá. Só nessa leva, meus amigos, eu estou falando em 45 trilhões de dólares em PIB. Isso significa metade do PIB global. É lá fora que está o dinheiro. Por isso, quando grandes empresas elas decidem fazer as captações internacionais, que busca fundos soberanos para ter taxas de juros realmente
acessíveis para que ele possa fazer os investimentos grandiosos, é assim que as grandes empresas fazem. E você também pode. Ponha isso no seu coração. Você também pode. É isso que você tem que colocar a cada dia na sua cabeça e se conectar com quem de fato faz acontecer, tá bom? Um beijo no coração.